Olá, tudo bem? Beleza? Bem-vindo, bem-vinda. Hoje, nesse vídeo aqui, nessa resolução completa, a gente vai fazer 5 questões teste da UEMA, Universidade Estadual do Maranhão. Vai ser bem rápido, é uma prova bem aí tranquilo para a gente fazer essas 5 questões. É do programa PASSE, tá? Um processo aí que tem da Universidade Estadual do Maranhão. Se você nunca veio aqui no canal, meu nome é Gabriel Chaves, sou professor de Química desde 2011 e estou aqui no YouTube ajudando o pessoal a se preparar para os mais diversos vestibulares, primeira, segunda fase, vestibulares dissertativos, teste do Brasil inteiro, beleza? Se você acompanha aí meu canal há mais tempo, né, pode ter visto que eu dei uma sumida nessas resoluções completas. Eu vou voltar agora a fazer quase toda quarta-feira essas resoluções completas, né? Enem, Unicamp, FMJ, toda quarta-feira, né? Quase toda quarta-feira. Eu dei uma sumida porque eu tô participando aqui em Jundiaí de uma candidatura coletiva de professores para vereador. Então eu dei uma sumida porque eu tava ajudando nessa parte de diagramação, de arte, de campanha de rua, então dei uma sumida por causa disso. Mas agora eu vou voltar com esses vídeos completos novos aí quase toda quarta-feira. Beleza? Vamos para a resolução? Beleza, aqui tá a capa da prova, né? Então, vestibular 2024, o EMA, Governo do Maranhão, processo seletivo de acesso à educação superior. Esse aqui foi pedido pelo Júlio Barros, né? Ele pediu lá atrás que ele queria algumas resoluções da UEMA, né? Que falou que a prova estava difícil nesse ano aqui de 2020 e 2021. E eu tô trazendo uma aqui para quem fosse preparar para as próximas versões ter algum material para estudar aqui no canal, beleza? É uma prova bem legal, bem bonita, coloca questões bem contextualizadas, aí temas interessantes, tá? Não é fornecido tabela periódica, então você tem que ter uma noção de tabela periódica numa questão que a gente vai fazer aí, né? Então ela começa com linguagens, códigos, suas tecnologias, aí lá pela questão 41, matemática, ciências da natureza. Então, por exemplo, aqui um lance, né, da jogadora Marta, né, melhor do mundo aí, medalhista de prata nas Olimpíadas, aí merecia o ouro, né, mas a gente ficou muito feliz com a prata. Aí vai passando, né, questão 55, colocou uma questão com a Rebeca Andrade, né, também das Olimpíadas. Não aqui nesse caso, né, mas é uma questão que coloca muito isso, muita figura, muita imagem, muito legal. Aí a gente começa a nossa prova de química aqui na questão 56, então a gente vai dar um zoom, né, bate o olho aqui, o que a gente tem aqui? Uma estrutura do DNA com bases nitrogenadas, né? Beleza, DNA com bases nitrogenadas, adenina, base nitrogenada do DNA. Aí o que a gente faz? Lê a chave, né? Nem toda questão da UEMA a gente começa lendo a chave, tem umas que tem que ler tudo desde o começo, mas essa aqui a gente já lê a chave, né? A informação química que descreve corretamente a fórmula empírica e o tipo de ligação da base nitrogenada destacada no DNA então a gente tem que chegar aqui na fórmula empírica, né? Quantidade de carbonos, nitrogênios e hidrogênios, né? Que ele está colocando aqui. E falar se as ligações químicas são saturadas entre átomos de carbono, insaturada e saturada. Então é aquela classificação, né? Ligação simples, né? Então tem um elemento só fazendo ligação simples. É um elemento que está saturado, né? Ele está fazendo ligações de uma forma saturada. Se faz ligações duplas ou triplas, ele está insaturado. Para lembrar, né, esse nome saturado e insaturado, você pode associar com as reações de hidrogenação, né? Então, por exemplo, você tem um composto que está insaturado, com duplas ligações, e aí você enche ele de hidrogênio, enche ele de ligações com hidrogênio, e ele está só fazendo ligações simples, aí ele vira um composto saturado. A gente já vai ver isso melhor. Então vamos ler a questão desde o começo, né, com calma. Questão 56. O ano de 2020 foi histórico para o Prêmio Nobel. Dos 11 vencedores, 4 são mulheres. Este é o segundo maior número de vencedoras mulheres da história do prêmio, concedido simultaneamente para 2 mulheres, a bioquímica americana Jennifer Doudna e a microbiologista francesa Emmanuelle Charpentier. As pesquisadoras desenvolveram o método CRISPR-Cas9, né? É o CRISPR, né? O pessoal só fala CRISPR, que possibilita reescrever o código genético através de uma tesoura genética. Então, tudo aquelas coisas mais bizarras que você já imaginou de filme de ficção científica, de você editar o DNA de seres vivos e, por exemplo, produzir um organismo. Então, quero produzir um coelho fluorescente, né, com manipulação genética. Quero criar um bicho com 2 pares de asas. Quero criar alguma coisa com 10 dedos. Através desse método CRISPR, isso se tornou realidade. Então, isso aqui é coisa de ficção científica mesmo, é bizarro.
Você pode editar o código genético e aí você coloca um pedaço ali que você quiser com uma característica que você deseja. Claro que tem muito mais coisa do que isso. O código genético é a mensagem contida no DNA, constituído por bases nitrogenadas, como por exemplo a adenina, destacada à direita da imagem. Então tem os pares de DNA, eles destacaram essa estrutura rosa aqui, que está com um azinho, que é a adenina. Beleza. Então, temas das questões: química orgânica, fórmulas e representações, aqui na primeira parte, né, aquele que é a fórmula empírica, classificação de cadeias carbônicas, classificação de ligações ali, como saturada ou insaturada, entre átomos de carbono, nitrogênio e por aí vai. Então falou do método CRISPR. Beleza. O que a gente faz? A gente vai tentar identificar os carbonos dessa estrutura. Então aqui a gente tem a fórmula bastão, onde os átomos de carbono estão omitidos. O que a gente faz? Cada intersecção dessa daqui é um átomo de carbono. Então aqui tem um átomo de carbono, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro. E aí a gente conta. Quantos átomos de carbono tem? 1, 2, 3, 4, 5. Então é C5. Todas as alternativas são C5. Ela não esperava que alguém não soubesse fazer isso. Então todas as alternativas é C5. E aí a gente tem que contar o número de hidrogênios. Os hidrogênios que aparecem aqui, eles estão ligados a átomos de nitrogênio, mas os hidrogênios ligados a átomos de carbono, eles nessa fórmula, né, nessa fórmula linha, nessa fórmula bastão, eles são omitidos. Então a gente coloca: esse carbono está fazendo 4 ligações, esse carbono aqui em cima da caneta não tem nenhum hidrogênio. E esse também não. E esse também não. Este carbono ele está fazendo 3 ligações aqui nessa fórmula linha. Uma dupla com um nitrogênio e uma simples com outro nitrogênio, então ele teria que ter mais uma 4ª ligação, que é esse hidrogênio que não estava aparecendo antes. A mesma coisa com esse daqui. Aí a gente conta número de hidrogênios: 1, 2, 3, 4, 5... C5H5. Opa, a gente já elimina alternativas aqui e chega na C, né? Não, oh meu Deus, eu contei errado. 1, 2, 3, 4, 5. Isso, aí a gente chega já na alternativa C, que é C5H5, acabou. Número de nitrogênios, né? Então coloquei aqui C5, H5, número de nitrogênios 1, 2, 3, 4, 5, N5. Então, alternativa C, né? Nem tenho que pensar aqui. Ah, não. A A também pode ser. Vou atualizar minha câmera aqui porque ela tá travando. Beleza, faz tempo que eu não gravo, tô meio perdido aqui nas câmeras e nas coisas, né? Então, beleza, atualizei. Então, a gente tem duas alternativas com C5, H5, N5. A alternativa A e a alternativa C. A resposta é a alternativa C, por quê? Ele está perguntando sobre as ligações, né? Então, saturada entre átomos de carbono? Não, pessoal. Por quê? Aonde a gente tem ligações entre átomos de carbono? Esse átomo de carbono, ele não está ligado com nenhum átomo de carbono. Esse átomo de carbono está ligado com 2 hidrogênios, é igual ao outro, não está ligado com nenhum átomo de carbono. Esse daqui faz uma ligação simples, tudo bem? Faz uma ligação simples com outro átomo de carbono. Então, essa daqui seria a ligação a ligação saturada, né? Ela é uma ligação que já está fazendo tudo ligação simples. E este carbono com este está fazendo uma ligação insaturada. Eu posso pegar essa ligação dupla e quebrar ela e transformar numa simples e pôr um hidrogênio nesse carbono, pôr um hidrogênio no outro carbono, e aí sim virar uma ligação que a gente chamaria de saturada, uma ligação entre carbono saturada, porque é uma ligação simples. Então, se tem dupla e tripla, é uma ligação insaturada, classificada como insaturada, porque eu posso pôr hidrogênio ali e transformar ela, por exemplo, numa ligação simples, que é a ligação saturada. Então, essa molécula tem apenas, né, destacada, saturada entre átomos de carbono? Não, é saturada, que é essa daqui, e insaturada, tá? Tá meio estranho essa segunda parte aqui do exercício. Agora aqui, ó, C, insaturada e saturada entre átomos de carbono. Opa, sim, saturada e insaturada entre átomos de carbono. Marcou a C, acabou. Vamos ver as outras. Insaturada e saturada entre átomos de nitrogênio. Então, entre átomos de nitrogênio não existe, porque não tem nenhum nitrogênio aqui que está ligado a outro hidrogênio. Então, existe ligação entre átomos de nitrogênio na adenina?
Não, porque os átomos de hidrogênio eles estão sempre entre átomos de carbono. Saturada entre átomos de carbono, não existe ligação entre átomos de nitrogênio, a gente acabou de falar. Insaturada entre átomos de carbono, tem essa daqui que é insaturada, mas tem esta daqui que é saturada. É uma ligação simples que já está fazendo as ligações, tudo bonitinho, então não tem uma ligação, tá errado aí. Beleza? Então, por isso, a alternativa C. Qualquer dúvida, qualquer coisa, deixa um comentário que o mais rápido possível eu respondo. E deixa aquele comentário também para ajudar no engajamento. Sugestões aí para você que teve dificuldade nessa questão fácil. Essa questão do Enem, que é muito tranquila, para você olhar as representações de cadeia carbônica, que também está em fórmula linha, né? Você pode ver aqui na thumbnail do vídeo, também está em fórmula linha, e ver esse número de hidrogênios. Então, olha essa questão do Enem, porque também foi uma questão fácil que você tinha que fazer isso, achar o número de hidrogênios numa fórmula bastão numa fórmula linha, beleza? E essa questão aqui do Einstein, também para você identificar funções orgânicas, né, que já é um assunto um pouco mais para frente, e também chegar nessa fórmula molecular, número de carbonos, número de hidrogênios, número de oxigênios, nessa daqui, nesse caso, beleza? Vamos para a próxima? Legal. Passando aqui de página, questão 57. A gente tem essa chavezinha, vamos ler ela no começo, né? É correto afirmar que os macronutrientes citados no texto, respectivamente, apresentam carbono em suas cadeias, pertencem ao bloco P e bloco S, dissociam-se na forma elementar, caracterizam-se como não metais, são classificados como elementos de transição. Então falou coisas aqui de tabela periódica, né? Bloco, elemento, de transição. Vamos ler o texto, né? Para a gente ver quais são esses macronutrientes. Então, questão 57. A química está presente no futebol para auxiliar os atletas na conquista de resultados melhores, como, por exemplo, nos gramados esportivos. Esses devem ter uma fertilização mais intensa para que tenham mais resistência ao pisoteio dos jogadores, né? Manter a grama bonitinha. Além de acelerar o processo de crescimento, evitando o desgaste com cortes constantes, né? Então eles estão sempre cortando a grama ali do estádio de futebol, ela tem que crescer rápido, crescer bonita, crescer forte para o futebol, para a bola rolar bem, né? E os jogadores não deixar aquele barro no gramado. Beleza. Entre os nutrientes mais importantes, macronutrientes, né, que está falando aqui no texto, estão o nitrogênio N, o fósforo P, então o símbolo do fósforo não é F, é P, e o potássio K, então é o famoso NPK, presente em fertilizantes, oriundo de fontes como rochas, sem carbono em sua composição. Embora sejam elementos químicos, são aplicados como compostos que contêm o elemento de uma forma que possa ser absorvida pelo gramado dos estádios. Então, por exemplo, o nitrogênio, eles não vão jogar nitrogênio, só assim, não tá perguntando isso, mas só pra gente estudar aqui. Então eles não vão pegar e jogar nitrogênio lá na grama puro, N puro. Eles vão jogar como, por exemplo, amônio, NH4+, amônio e nitrato, NO3-. Então o nitrato de amônio contém nitrogênio, e aí o nitrogênio é adicionado no solo, por exemplo, como nitrato e como nitrato e como amônio, beleza? Aí como fósforo, como fosfato, potássio, então como K+, né? Aí o potássio já é mais como cátion mesmo, então fosfato de potássio, coisas assim. Então eles não são adicionados como só o elemento, eles são adicionados como, falou aqui, né, como compostos. O que são compostos, né? São substâncias que têm pelo menos 2 elementos diferentes. Então amônio é um composto, é uma substância composta, aí a gente chama isso de composto. Tem nitrogênio, tem hidrogênio, é um composto. Nitrato, tem nitrogênio, tem oxigênio, é um composto. Onde que não é um composto? Na substância simples, por exemplo, N2O2, que aí você só tem um tipo de elemento, beleza? Só uma revisadinha básica aqui. Então a gente precisa ver essas coisas de tabela periódica nessa questão. O que a gente vai fazer? Trazer uma tabela periódica aqui que você tem que ter na sua cabeça para a gente resolver isso. Então, beleza, vamos fazer a primeira coisa, identificar o potássio, que está aqui, que é o K, né, o símbolo, o nitrogênio e o fósforo. Então eles estão aqui na tabela periódica. Apresentam carbono nas suas cadeias? Não, eles não formam cadeias, não tem carbono. Aqui também falou que as rochas não tem carbono. Então nada a ver a alternativa A, beleza? Pertencem ao bloco P e ao bloco S. Então, pessoal, pertencem ao bloco P e ao bloco S?
Então, respectivamente, não. Por quê? O nitrogênio, o fósforo, então, sim, pertencem ao bloco P e ao bloco S, respectivamente. Então, aqui tá meio confuso, né? Porque são 3 elementos. O nitrogênio e o fósforo, eles estão aqui, ó. Todos esses elementos aqui dentro dessa caixinha, a gente já vai explicar por quê, são elementos do bloco P. Então, o nitrogênio e o fósforo são do bloco P, e o potássio tá nessas duas colunas aqui, ó, que formam o bloco S. Então, sim, nitrogênio e fósforo é do bloco P e potássio é do bloco S. Só que são 3 coisas. Aqui, o que ele deveria ter feito, né, nas alternativas? Falar assim, nitrogênio e fósforo são do bloco P e potássio é do bloco S, porque, respectivamente, o que você pode pensar? Que o nitrogênio é do bloco P, aí potássio e fósforo é do bloco S, porque, respectivamente, você pensa em 2, né? Então, o primeiro é do bloco P, o segundo é do bloco S, só que são 3 macronutrientes, então é meio estranho você falar respectivamente aí. Então pode ter um errinho aí de você se confundir, tá bom? Mas é isso, nitrogênio e fósforo é do bloco P, potássio, que era essa caixinha roxa que tá aqui, né? Vamos voltar, né? Só para você visualizar melhor. Potássio que tá aqui é do bloco S. Por que existem esses blocos? Quando a gente faz a distribuição eletrônica por níveis e subníveis, então, por exemplo, vamos fazer a distribuição do lítio. O lítio, ele está na 3ª posição na tabela periódica. Então, ele tem 3 elétrons. Ele é um elemento 1s2, 2s1. O último elétron, o elétron mais energético, né, na verdade, perdão. O elétron mais energético do lítio, ele está no bloco S. Então ele vai estar, né, olha aqui o lítio, ele vai estar no bloco S. Já o nitrogênio, então o berílio é o 4º elemento, o boro é o 5º, o carbono é o 6º, o nitrogênio é o 7º. Se você fizer a distribuição de 7 elétrons, porque o nitrogênio tem 7 prótons e 7 elétrons na forma neutra, ele vai ficar 1s2, foi 2 elétrons. 2s2 foi mais 2 elétrons. 2p3. Então, o elétron mais energético do nitrogênio está no P3, e aí por isso ele é do bloco P. A tabela periódica, pessoal, ela é organizada pensando, né, também, ela tem, por que tem esses buracos, por que tem isso? Porque ela se relaciona com a distribuição eletrônica. Então, veja, ó, o nitrogênio, ele é o primeiro, segundo, terceiro de toda essa caixinha que é o bloco P. Por que ele é o terceiro? Porque ele é P3 no seu elétron ali mais energético, né, que fica por último na distribuição eletrônica. Então, o boro é P1, desculpa, é P1, ele é 2P1 ali no final, né? O carbono é P2, o nitrogênio é P3, o oxigênio é P4, o flúor é P5, o neônio é P6. Ah, e o hélio? O hélio é P6? Não, o hélio, apesar dele estar aqui, veja que ele não faz parte do bloco P. O hélio, ele é S2, então o hélio, você, por exemplo, você poderia pensar que ele está aqui dentro dessa caixinha invisível aqui, que não tem nenhum elemento. Então o hidrogênio é S1, o hélio S2, então você pode pensar que ele está aqui. Lítio, S1. Berílio, S2. Boro, P1. Ah, e o manganês? O manganês, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ele é D5 ali se você for fazer a distribuição eletrônica, beleza? Ah, e o sério, F2, porque F1 é o lantânio, o sério, que está aqui em cima da ponta da caneta, é F2. Então, esses blocos estão relacionados com isso, com a distribuição eletrônica, beleza? Dissociam-se na forma elementar. Não, pessoal. Forma elementar, por exemplo, do fósforo, P4, dissociam-se na forma elementar. Não, eles estão como compostos aqui. Então, o fósforo, ele não está como P4, que seria uma substância simples, né? E aí se dissocia na forma elementar, não, nada a ver. Caracterizam-se como não metais. Então, o nitrogênio e o fósforo são não metais e o potássio, K, é um metal. Então, respectivamente, caracterizam-se, esse respectivamente aqui, respectivamente caracterizam-se como não metais, nitrogênio e fósforo sim,
potássio é um metal, beleza? Então tá errado. São classificados como elementos de transição? Não. Quem são os elementos de transição? Os elementos que estão dentro aqui, ó, do bloco D. Então, ferro, manganês, cromo, vanádio, sei lá, prata, cobre, esses são elementos de transição. E os elementos do bloco F são os elementos de transição interna. Então, o F são os elementos de transição interna e o D são os elementos de transição externa, beleza? Esses são os elementos de transição. Essas são as classificações dos elementos que a gente faz, beleza? Então, só conhecer isso dos blocos, da distribuição eletrônica, tabela periódica, né? Então temas das questões, né? Nem falei aqui, mas vamos lá. Então, distribuição eletrônica, átomo e ligação química, química geral, tabela periódica. Então eu vou fazer as distribuições eletrônicas aqui para você ver melhor, mas não precisava fazer distribuição eletrônica, tá? É só para você entender melhor, mas se você tiver uma noção mais ou menos aonde eles estão na tabela periódica, você já sabe o bloco. Vamos trazer as distribuições eletrônicas aqui. Então, nitrogênio, verdinho. 1s2, 2s2, 2p3. Por que 2p3? Porque ele está na segunda linha, que é a linha... Então, a primeira linha vai terminar com 1, a segunda linha ele vai terminar com 2. P1, P2, P3, então ele termina com P3, está no bloco P. Nitrogênio também pode ser representado, né, como núcleo de hélio. Então, o hélio, ele é 1s2. Então, em vez da gente representar, por exemplo, 1s2, eu posso pôr assim na distribuição eletrônica. Hélio, 2s2, 2p3. Então, isso aqui são duas formas iguais de representar a distribuição eletrônica do nitrogênio. Termina com P3, está no bloco P. Potássio. O potássio, ó, para simplificar, qual que é o gás nobre que vem antes? Então, ó, aqui no nitrogênio, a gente volta, o gás nobre que veio antes é o hélio, então eu posso representar hélio e colocar o resto. O potássio, como ele está lá embaixo, a distribuição eletrônica dele ia ficar bem grande. Para não ficar grande, o que a gente faz? Ele está na quarta linha. Qual que é o gás nobre que vem antes? É o argônio. Então eu posso fazer assim, potássio é o argônio, é a distribuição eletrônica do gás nobre argônio, e aí ele está na quarta linha, ó, 1, 2, 3, 4, está na quarta linha, está na primeira coluna, S1, porque todo mundo que está aqui é S1. Então qual que é a distribuição eletrônica do potássio? Núcleo do argônio, 4s1. Por ele ser 4s1, por isso que ele vira o potássio mais. Ele tem um elétron ali, né, na camada de valência, no nível mais energético dele, para ele perder e virar potássio mais. Beleza? Vamos para sugestões aqui. Uma questão da UFSC, oh meu Deus, Universidade Federal de Santa Catarina, Instituto Federal de Santa Catarina, Instituto Federal Catarinense de 2024, de tabela periódica e propriedades. Então você olhar para um elemento, saber onde ele está na tabela periódica e saber as propriedades desse elemento. Então também de tabela periódica. E essa questão aqui difícil da Faculdade de Medicina de Jundiaí, que é a cidade que eu tô atualmente, né, que eu tô aqui em Jundiaí. E essa questão da Faculdade de Medicina de Jundiaí, difícil de distribuição eletrônica e propriedades. Você vai ter que fazer a distribuição eletrônica, olhar para a distribuição eletrônica e ver ali no final aonde ele vai estar na tabela periódica, e aí a partir de onde ele vai estar na tabela periódica você falar as propriedades desse elemento. Conduz corrente elétrica, não conduz, é um metal, é um ametal, saber isso, beleza? Questões boas aí para você treinar estudo da tabela periódica. Vamos para a próxima? Beleza, questão 58. Então essa aqui é uma questão, né? Trata-se de uma mistura heterogênea que entre os ingredientes da receita, todos eles são orgânicos, um deles é totalmente solúvel. Vamos ler a questão inteira porque não tem uma chave, a gente vai ter que preencher aqui, né? Então, todo químico tem um pouco de cozinheiro e vice-versa, né? Então, sim, né? Todo químico tem um pouco de cozinheiro e todo cozinheiro tem um pouco de químico. Ali, seguir etapas, procedimentos, né? Adicionar reagentes para chegar num produto. Então, o arroz de cuchá é um dos pratos típicos mais conhecidos do Maranhão, né? Então, essa prova, né? Universidade Estadual do Maranhão 2024, colocar questões do Maranhão, ó, excelente. Então, arroz de cuchá é um dos pratos típicos mais conhecidos do Maranhão. Um dia eu vou comer ainda, nunca comi. Ele tem influência da culinária africana, indígena, portuguesa, árabe e um toque da cozinha francesa. Brasil é foda, né? Já que São Luís foi fundada por franceses, né? Então por isso tem esse toque de francês aí. A palavra cuchá tem origem tupi, significa que conserva azedo. Sugere-se aqui o resumo de uma receita básica para esse prato típico. Vinagreira a gosto A,
mais 2 tomates picados B, mais uma cebola picada C, mais um pimentão picado D, mais 300 gramas de camarão seco E, mais 500 gramas de arroz F, mais azeite a gosto G, mais sal a gosto H, mais água I, triangulinho, 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 misturar, levar ao forno igual Cuchá J, que seria o produto aí dessa reação. Fazendo um paralelismo, né, fazendo um paralelismo da receita para o preparo do Cuchá com o ambiente de uma reação química, tem-se que A mais B mais C mais D mais E mais F mais G mais H mais I produz J, que é o nosso arroz de Cuchá. Desse modo, considerando as condições normais de temperatura e pressão, complete a seguinte sentença, né? Então, ele está aí na CNTP, né? Tinha que estar na CATP, que é condição ambiente, mas beleza. Então, ele está aí na CNTP. Trata-se de uma mistura heterogênea, em que os ingredientes da receita são todos orgânicos, um deles é totalmente solúvel, todos são inorgânicos, apenas um deles é insolúvel, apenas um deles é inorgânico. Então, arroz de Cuchá, né, forma uma mistura heterogênea. É heterogênea, tem 2 fases, no mínimo, pode ter 3, 4, mas tem no mínimo 2 fases, por exemplo, água e óleo, água e areia, água, óleo e areia, né? Então, vamos lá. Tem um pouquinho de química orgânica, né? Introdução ali da química orgânica, você saber identificar os compostos orgânicos, a química dos compostos orgânicos, né? São compostos com cadeias carbônicas ali, né? E a parte também de misturas homogêneas e heterogêneas da química básica na química geral. Muito tranquilo. Então, todos esses caras aqui, eles são orgânicos? Não, pessoal, não são todos orgânicos. Vinagreira a gosto. Vinagreira é o vinagre, né? Vinagre é o ácido acético. O ácido acético é um composto orgânico. Tomate picado. Tomate, né? Tomate é um composto orgânico, tem várias substâncias orgânicas ali, né? Carboidrato, lipídio, tem um pouquinho de bioquímica também nessa questão, né? Então, tomate tem carboidrato, lipídio, proteína, ali tem açúcares, então sim, é um composto orgânico, né? Cebola picada, mesma coisa. Pimentão picado, a mesma coisa. Camarão seco. O camarão, né? Tem a casquinha do camarão, né? Aí a gente estuda na bioquímica quitina, queratina, né? Essas proteínas, né? A gente sabe que o camarão tem essa casquinha de proteína. Arroz, mesma coisa do tomate, né? Carboidrato. O arroz é um carboidrato, então tem carbono ligado com outro, é um composto orgânico. Então, até aqui é tudo composto orgânico. Azeite também é um composto orgânico, beleza? Então, triglicerídeos, né, triésteres, a gente vê isso. Eu vou colocar aqui depois um pouquinho, ao longo da prova, um pouquinho de azeite, um pouco de triglicerídeos pra gente ver. Sal a gosto, opa! Então, sal a gosto, o que é? NaCl. NaCl, cloreto de sódio, não é um composto orgânico. Esses tomates, cebola, vai ter nesses legumes, nessas frutas, vai ter sais. Então, já pelo próprio tomate, teria compostos inorgânicos ali. Mas aqui, ó, sal a gosto, água. Sal e água não são compostos orgânicos, beleza? Então, H2O e NaCl não são compostos orgânicos. Um deles é totalmente solúvel. Solúvel em quem? Em água, né? Aqui ele não deixou muito claro, né? Mas é em água. Um deles é totalmente solúvel? Então, em água, sim. Quem que é totalmente solúvel ali em água? É sal, né? O sal é totalmente solúvel, porque sal a gosto, não é bem totalmente solúvel, tá? A resposta tá B. O sal, se você adicionar sal na água, ele é bem solúvel, é bem solúvel, é bem solúvel. Ah, tá, um deles é totalmente solúvel, que é o vinagre, né? O vinagre, na verdade, não é o sal aqui. O sal, ele é bem solúvel em água. Olha só, tinha feito a questão, mas agora eu vi que não tá errado, não. O sal, ele é bem solúvel em água, mas vai chegar uma hora que você vai jogar sal na água e ele vai ao fundo. Então, o sal é muito solúvel, mas não é totalmente solúvel. Quem que é totalmente solúvel em água? O vinagre. Então, se você fizer uma mistura 1% vinagre, 99% água, vai formar uma mistura homogênea. Se você fizer 50% vinagre,
né, que seria aqui a vinagreira, né? 50% vinagre, 50% água, vai formar uma mistura homogênea. Se você fizer 80% vinagre, 20% água, vai formar uma mistura homogênea. Então, um deles é totalmente solúvel? Sim, o vinagre é totalmente solúvel em água. O sal, eu não sei se quem fez a questão pensou nisso, o sal não é totalmente solúvel, tá? Então você tem lá 1 litro de água e você joga meio quilo de sal, vai dissolver boa parte, mas uma parte vai ficar ali no fundo insolúvel sem se misturar. Todos eles são inorgânicos? Não. Já falei aqui que o vinagre, as frutas, os legumes têm diversos compostos orgânicos aí da bioquímica. Arroz é carboidrato, que é um composto orgânico, nada a ver. Apenas um deles é insolúvel? Apenas um dele é insolúvel? Não, né, pessoal? Por quê? Você tem água. O azeite é insolúvel, então você vai ter água e você vai ter o azeite ali formando uma segunda fase, né? Então você vai ter a fase água e você vai ter a fase óleo, a fase azeite. Mas o arroz, ele não é solúvel na água. O arroz, ele fica ali como se fosse, pensa assim, areia. A areia é solúvel na água? Não, a areia vai pro fundo, a areia não é solúvel na água. O arroz é solúvel na água? Não. A cebola, o tomate é solúvel na água? Não. Então apenas um deles é insolúvel? Não, tá bom? Tem várias coisas insolúveis aqui, tanto que você vai fazer aquele arroz, não vai ficar tudo, vai ficar um líquido lá, tudo solúvel em água, tá? Apenas um deles é inorgânico? Não. A água é inorgânica e o sal, cloreto de sódio, é inorgânico. Aqui eu coloquei roxo, porque a água, e o sal, às vezes a pessoa pode se confundir um pouco, mas o sal, NaCl, e a água não são compostos orgânicos, tá bom? Composto orgânico, para facilitar da bioquímica, né? Carboidrato, lipídio, proteína, os compostos orgânicos que a gente vê, né? Ácido carboxílico, no caso do vinagre, cadeias carbônicas, né? A gente vê no petróleo. Então, apenas um deles é inorgânico? Não, pelo menos 2 aqui. Sem falar que aqui no camarão, no tomate, vai ter compostos inorgânicos ali um pouquinho neles também, que não foi colocado, tá bom? Beleza. Sugestões aí para você se aprofundar. Esta questão do Enem, que muita gente errou de bobeira, que ele tem água, óleo, etanol, aí ele mistura e aí ele sai de um sistema com várias fases para um sistema bifásico. Aí ele pede as propriedades ali envolvidas em sair desse sistema polifásico, né, com sei lá quantas fases tem aqui, 4, e para um sistema bifásico com 2. Aí ele pede para você falar as propriedades envolvidas aí na verdade, um você faz devagar, outro você faz rápido, eu tava confundindo um pouquinho, mas é uma questão bem legal para você se aprofundar nisso nos sistemas homogêneos e heterogêneos, as propriedades envolvidas, beleza? E se você tá com dificuldade, quer uma parte de teoria para estudar, dá uma olhada nesse mapa, que é uma rápida revisão química, que em 10, 12 minutos a gente vai revisar tudo isso de substâncias e misturas nesse vídeo mapa resumo aqui, beleza? Se você gostou, não esquece de deixar a curtida, se inscrever para ajudar no engajamento, beleza? Vamos continuar aí? Saindo da 58 indo para a questão 59. Então aqui, né, Repórter Brasil, UEMA 2024, Universidade Estadual do Maranhão, questão 59. A gente bate aqui o olho na figura, né? A prova da UEMA tem várias figuras. Repórter Brasil, comunidades tradicionais, quebradeiras de coco Babaçu. Beleza, então a gente lê a chave aqui, né? A função química dessa substância é classificado como éter, ácido carboxílico, base, cetona ou sal. Então, classificar a função química aí. Tem tanto funções inorgânicas quanto orgânicas aí pra gente. Então vamos lá, né? A seguir reproduz-se a fala da senhora Francisca Nascimento, coordenadora geral do movimento interestadual das quebradeiras de coco Babaçu. Do babaçu nada se perde, da palha cestos, né? Forma-se cesto. Das folhas, o teto das casas. Da casca, carvão. Do caule, adubo. Das amêndoas, óleo, sabão e leite de coco. Do mesocarpo, eu não sei o que é mesocarpo, né? Mesocarpo, da polpa, né? Eu acho, né? Eu acho que é tipo a polpa, né? Do mesocarpo, uma farinha altamente nutritiva. A gente disse que a palmeira é nossa mãe. Sim, olha o tanto de produtos obtidos aí do babaçu, né? Incrível mesmo aí, né? A partir da amêndoa do babaçu, então ele falou aqui, né? Amêndoa do babaçu.
A quebradeira de coco se utiliza de um conhecimento tradicional para fazer sabão. Então ela pega a amêndoa do babaçu e produziu óleo, sabão e leite de coco. Então ela pode produzir um desses três aqui, né, das amêndoas é o sabão. A relação feita entre o babaçu e o sabão na química se refere ao produto da reação de saponificação do óleo extraído da amêndoa, com uma substância encontrada facilmente nos mercados. A função química dessa substância, facilmente encontrada nos mercados, é classificada como... Então, beleza. Função química dessa substância, facilmente encontrada no mercado, que eles misturam com... reagem, né, na verdade, que eles reagem, elas, né, porque são as quebradeiras, elas reagem com o óleo da amêndoa e produzem o sabão. Então, produz o óleo, reage com essa substância facilmente encontrada nos mercados e produz o sabão. O que a gente tá usando para fazer sabão? Então, a minha mãe já fez sabão com óleo de soja, né? Minha mãe é salgadeira. Um abraço, mãe, te amo. A minha mãe é salgadeira, ela fazia salgado, fritava salgado. Depois que o óleo já não estava muito legal, ela pegava aquele óleo, por exemplo, de fritura, misturava com essa substância facilmente encontrada nos mercados, aí ela começa a bater esse óleo com essa substância. Aí ela fica lá, plou, 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 bate, 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 esquenta absurdamente. E aí tem uns procedimentos, né, de filtrar tal, para tirar um negócio que vai pro fundo. E aí tira o óleo, tira essa substância que vai pro fundo e faz o sabão. Então é muito parecido, só que em vez de ser com esse óleo de fritura usado, com o óleo das amêndoas aí. Então, química orgânica, bioquímica, reação de saponificação. O que a gente usa para fazer sabão? Éter? Não. Ácido? Não. Base, pessoal. Então o óleo, a gordura, o triglicerídeo, que é um triéster, ele reage com uma base para formar o sabão. Isso daqui é o que a gente chama de hidrólise básica. Eu vou colocar a reação aqui para a gente visualizar. Não é com cetona, tá? E não é com sal. Todas essas substâncias aqui são facilmente encontradas nos mercados. Sal, cetona, base, ácido. Sim, éter, nem tanto. Então, você ficaria entre essas quatro últimas e teria que lembrar da reação de saponificação. Então, vamos lá. Peguei gordura de porco. Peguei óleo de fritura. Peguei óleo das amêndoas do babaçu. Todos eles têm essa estrutura aqui, ó. São triésteres. Então, é C-O-O. Esse C-O-O entre um carbono, esse R é uma cadeia carbônica genérica, e formando um triéster, então eu tenho 1, 2, 3 ésteres, formando um triéster, a gente tem a estrutura de óleos e gorduras, beleza? Essa estrutura também ela é chamada de triglicerídeo. O que a gente vai fazer aqui? Então, esse R1, R2 e R3 varia. Então, a gordura de porco tem um R1, um R2 e um R3. Óleo da amêndoa do babaçu tem outros R1, R2 e R3. Óleo de soja, que a minha mãe usava para fazer sabão, tem outro R1. Então, esse R1, esse R2 e esse R3 são cadeias carbônicas que variam entre esses diferentes óleos, gorduras, né, ceras que a gente tem por aí, tá bom? Beleza. Então, o que a gente faz na saponificação? Isso daqui tem água também. Então, tem hidróxido de sódio, NaOH, ficou meio clarinho aqui, né? NaOH e água. O que vai acontecer? A gente vai fazer a lise, vai fazer a quebra dessa ligação do carbono da carbonila. O que é carbonila? Esse C-O. Então, a ligação entre o carbono e o oxigênio do éster, você quebra bem ali entre o carbono e o oxigênio, a ligação simples do éster. Quebrou, então você quebra aqui, quebra o de cima e quebra o terceiro. Você quebra os três. Você vai ter essa parte CH2, CH, CH2, OOO. Então você vai ter essa estrutura e aí vai entrar um hidrogênio. Que hidrogênio que vai entrar aqui? Vai entrar um hidrogênio da água, na verdade, que eu não coloquei na reação. Mas aí você pode pensar que é o hidrogênio, para facilitar a sua vida, você pode pensar que é o hidrogênio do NaOH, mas não é bem ele que entra aí, tá? Então entrou hidrogênios aqui, por isso que eu usei 3 NaOH, para eu quebrar essas 3 ligações do
éster. Quebrou, entrou 3 hidrogênios aqui, e aí o que sobrou? Sobrou C-O-R. Aqui eu coloquei o R1, mas vão ser 3, tá vendo que tem um 3 roxo? Vai ser esse com R1, vai ser esse com R2 e vai ser esse com R3. Colocando só o R1 aqui, eu podia ter colocado o RX, né, que seria um R mais genérico ainda. Então vai ficar o C-O-R, e aqui onde eu quebrei vai entrar o resto do NaOH, que é o O ligado, né, com o carbono, menos, e o Na mais. O sabão, ele é um sal, na verdade. Por que que ele é um sal? Porque ele tem, quando você joga o sabão em água, ele libera um cátion que não é H+, que é Na+, e ele libera tudo isso daqui, que é um ânion que não é OH-, que é o O-C-O-R-X. Então, se ele não liberou H+ e não liberou H- em água, ele é um sal, né? Pela definição ali do Arrhenius. E aí, o sabão, ele é um sal de quê? Ele é um sal de ácido graxo. Essa cadeia carbônica R1, R2 e R3, ela tem ali, no mínimo, 12 átomos de carbono. Quando tem no mínimo 12 átomos de carbono, ele forma um ácido graxo. Já ouviu falar dos ácidos graxos? E aí, se eu tivesse, por exemplo, aqui no lugar do Na+, um hidrogênio, eu teria um ácido graxo. Só que aí esse ácido graxo, né, é assim, essa reação é bem mais complexa do que só você quebrar aqui e adicionar o H de um lado e o NaO do outro. Primeiro você quebra, forma o ácido graxo, bati aqui, forma o ácido graxo, que é esse cara com hidrogênio, e aí depois esse ácido graxo reage com outro NaOH, perde o hidrogênio e o Na+ vem aqui para acompanhar. Então a gente chama de sal de ácido graxo porque ele forma aí no meio do caminho um ácido graxo, que é esse ácido carboxílico COOCOH, né, se fosse o ácido carboxílico, forma o ácido carboxílico com no mínimo 12 átomos de carbono. Esse sal de ácido graxo, que está aqui, ele não é um ácido graxo, ele é um sal de ácido graxo, já falei porque que é um sal. Esse sal de ácido graxo é o sabão. E aí o sabão a gente usa, né, para fazer limpeza, essas diversas coisas. E um subproduto é esse cara aqui. Esse subproduto é a glicerina ou o glicerol, né? Deixa eu virar aqui a caneta. Então é a glicerina ou glicerol. Então toda vez que a gente vai produzir sabão, se produz também glicerina. E aí o que faz com essa glicerina? Aí é um subproduto, aí o pessoal tenta enfiar em tudo, né? Enfiar em creme de cabelo, deixar um pouquinho no sabão, separar para usar em diversos processos na indústria, né? Então tá produzindo alguma coisa na indústria e tem como você tirar uma matéria-prima e pôr glicerina no lugar? Perfeito, porque a glicerina sobra e tem muita glicerina que não sabe o que fazer com ela. Beleza? Então essa é a reação de saponificação. A gente usa uma base para reagir com esses óleos, gorduras e ceras, como por exemplo o óleo das amêndoas, para produzir o sabão. Bem legal, né? Bem massa. Não esquece de deixar curtido aquele comentário para o YouTube entender que o vídeo é importante. Se você quiser pedir alguma prova, deixa no comentário que vai dar tudo certo. Vamos para sugestões? Então, sugestões aí para você nessa parte de saponificação. Esta questão do Enem de sabões e detergentes. Então, como que esse detergente atua na água? Como que esse detergente limpa, remove uma gordura? Então, eu tenho um becker com água e óleo. Como que o detergente atua? Esse exercício faz uma revisão completaça, vale muito a pena ver. Recomendo fortemente, questão atualizada aí do Enem 2023. E essa questão aqui pede para você diferenciar sabões de detergentes. Então, isso é um sabão? Isso é um detergente? Nessa questão você vai aprender a fazer isso, tá bom? Dá uma olhada nas sugestões que vai valer muito a pena. Vamos para a última questão da UEMA? Beleza. Última questão aí das nossas 5, né? Faz tempo que eu não gravo. Vamos lá. UEMA 2024, questão 60, programa PASSE aí de entrada na universidade, né? Então a gente lê aqui a primeira coisa, ó, tem uma chavezinha, vamos ler ela, né, tá? Facilitaram pra gente. A respeito da síntese apresentada, né, então tem uma equação, provavelmente essa síntese aqui. A respeito da síntese apresentada, a velocidade da reação duplicará se aumentar 100%? Será constante? É uma questão de equação de velocidade. A gente vai ter que chegar na equação de velocidade e vai ver se duplica, quadruplica, continua constante, se mexer aqui nas concentrações. Então a gente já tem que conhecer os conceitos aí de cinética química, só de olhar a chave, mas vamos lá, vamos com calma. Em 1962, a bióloga norte-americana, né,
norte-americana, México também é Norte-América, Canadá também é Norte-América, né? Então, em 1962, a bióloga estadunidense, né, o termo melhor aí, você é brasileiro, não usa americano, porque a gente também é americano, não usa norte-americano, porque o México também é na América do Norte, o Canadá também é na América do Norte. Se você tá falando de alguém que nasceu nos Estados Unidos, brasileiro, use estadunidense, beleza? Então, e em inglês, como que fica? United States, sei lá como é que fala isso, mas é estadunidense, beleza? Não é americano, não é norte-americano. Então, em 1990, e eles ficam putos também, então eles ficam putos de ser chamado estadunidense, que eles gostam de ser chamado de americano, então vale o dobro. Primeiro porque é correto, segundo porque eles ficam putos. Então, em 1962, a bióloga estadunidense Rachel Carson escreveu o livro Silent Spring, Primavera Silenciosa. Importantíssimo esse livro, já vamos ver o que está falando aqui, né? No qual fazia graves denúncias sobre intoxicações em humanos e sobre graves, né? Não colocou aqui. E sobre agressões ao meio ambiente, causadas pelos agrotóxicos, em especial ao DDT e demais organoclorados. A reação de síntese do DDT é expressa pela equação química. Então, este reagente mais 2 deste outro reagente tem um equilíbrio químico, produz esse cara aqui que é o DDT e água. Esse livro, Silent Spring, é importantíssimo. Toda a indústria ali do agro, que é tech, que é pop, né, que produz fertilizantes, né, hoje as indústrias de fertilizante, eu sou químico, né, vou ser cancelado aí, né, muito fortes, né, as indústrias de fertilizante, oh meu Deus, fertilizante, as indústrias de agrotóxicos, inclusive, compraram as indústrias, agroindústrias produtoras de alimentos, né, então você tem a produção de alimentos e você tem a produção de defensivos agrícolas, né, se você for favorável, produção de fertilizantes. Quem que é mais importante? Quem produz o alimento ou quem produz o agrotóxico? Quem produz o alimento. Só que quem ganha dinheiro ali muito a rodo foram essas empresas, né? Nem vou citar nomes aqui, né? Essas empresas de agrotóxicos, e elas compraram muitas empresas que produzem alimentos, né? Então é o cachorro, o poste mijando no cachorro. A empresa que produz o... Oh meu Deus, toda hora eu tô trocando o nome, que eu quero falar defensivo agrícola. Toda hora a empresa que produz o agrotóxico, essas empresas que produzem agrotóxico compraram diversas empresas gigantescas de produção de alimentos, né? Então, se eu não me engano, acho que a Bayer comprou a Bunge, uma coisa assim, mas essas empresas, elas estão nesse processo de dominar toda a cadeia. E aí, o histórico disso do DDT é absurdo, porque o DDT causa um impacto terrível aí, bioacumula, né? Então ele vai se acumulando nos pequenos organismos, nos médios organismos, nos grandes organismos. Aí você come uma vaca, come um peixe e você concentra, acumula no seu corpo esse DDT, essa substância, esse agrotóxico terrível. E a Rachel Carson, né, nesse livro Silent Spring, Primavera Silenciosa, denunciou isso. Aí veio toda essa indústria dos agrotóxicos, que agora a indústria do agrotóxico é a indústria que produz alimentos, é a indústria do agro, por isso que eu falei todo esse rodeio para você saber. A indústria dos agrotóxicos é a indústria do agro, tá bom? Mas eu tenho aqui meus 5 cabeças de gado, eu também sou agro. Não, agro é esse agronegócio, esse agro que aparece na TV, que tem a sua bancada que compra deputado. Isso que é o agro que o pessoal critica. Ninguém critica o produtor de alimentos, o pequeno, até o médio proprietário, ninguém critica isso. As pessoas criticam o latifúndio, beleza? E aí ela sofreu perseguição, usaram bilhões para denunciar ela, contrataram ali pesquisadores, tinha pesquisador dentro de universidade que recebia dinheiro para fazer livros, né? Então, por exemplo, teve um livro que era o Silent Mr. Carson, né? Então o cara fez um livro assim, Silêncio, Senhorita Carson, pra, tipo, só para bater nela, para denunciar falando que tava tudo errado. Então imagina, né, o trabalho que é. E aí se você acha, vou deixar aqui o link, se você acha que isso acabou, que isso ficou na década de 60, hoje tem um vídeo, que eu vou deixar aqui o link para você, talvez eu até passe, não sei como é que eu vou fazer a edição desse vídeo, de uma pesquisadora que foi na Unicamp mostrar toda a perseguição que ela sofre aqui no Brasil por causa da denúncia dos agrotóxicos. Então, olha que absurdo. Isso não ficou em 1962, isso acontece hoje, e o Brasil vai virar um grande fazendão com a gente comendo veneno, porque os caras têm muito dinheiro e a gente continua votando em União Brasil, PP, PL do Bolsonaro, que defende o novo é o pior de todos, né? Mas esses outros tá quase igual.
que defende a rodo essa política de destruição ambiental, de destruição da vida e de destruição do planeta. Então tenha consciência, pense aí e veja quem que está defendendo para defender o uso de agrotóxicos. Por exemplo, né? Você veio aqui pela resolução de química, mas eu vou falar assim. Por exemplo, tem diversos agrotóxicos que são proibidos na Europa. E aí, aqui no Brasil, eles são liberados. Então, a mesma empresa que está nos Estados Unidos e está aqui no Brasil, lá na Europa, nos Estados Unidos, eles não produzem aquele agrotóxico, porque é proibido, mas no Brasil é liberado. Então, são centenas de agrotóxicos que é proibido no mundo inteiro e no Brasil pode usar para ter uma produtividade um pouco melhor e esse agro, né, que é tech, que é pop, que é tóxico, ganhar dinheiro. Beleza? Então fiz a denúncia aí, não vote na direita, beleza? Resumindo, é isso. Não é só questão de votar, né? Participar aí para protestos, ver quem está se mobilizando pelo clima, pelo meio ambiente, e participar e colar junto, beleza? Vamos lá então para a questão. Tema da questão, né? Falou aqui do Silent Spring. Segunda parte, né? Dentre os fatores que afetam a velocidade de reação, então tem essa reação aqui, ela tem uma velocidade para você produzir o DDT. Dentre os fatores que afetam a velocidade de reação, tem-se a concentração. Então tem vários fatores, vou deixar uma sugestão no final desses fatores que aumentam a velocidade de reação. Um desses fatores é a concentração. Considerando que a velocidade de formação do DDT é afetada pelas concentrações dos reagentes, tem-se que a relação V é igual a K vezes colchetes, este cara aqui, multiplicado por colchetes, esse outro cara aqui ao quadrado. O que isso daqui está mostrando? Isso daqui está mostrando pra gente, pessoal, uma lei de velocidade. O que ele está te falando? Que a velocidade para você produzir o DDT depende de uma constante vezes a concentração desse reagente aqui elevado a 1 vezes a concentração desse outro reagente aqui elevado a 2. Ah, esse está elevado a 1 porque o coeficiente estequiométrico é 1 e esse está elevado a 2 porque o coeficiente estequiométrico é 2? Não. Esse coeficiente 1 e 2, por coincidência, nesse caso, estava batendo com a lei de velocidade. Às vezes você tem o coeficiente 1 e 2, e aí um deles não aparece na lei de velocidade, o outro pode estar 3. Aqui foi uma coincidência ser 1 e ser 2, e aqui ser 1 e ser 2. Isso acontece, é raro, mas acontece muito, tá? Mas às vezes não acontece, às vezes pode ter um coeficiente 3, isso é experimental. Você faz o experimento e vê o que acontece, beleza? Então, tema da questão: físico-química, cinética química, rapidez da velocidade de reações, lei de velocidade de reações químicas. Cinética química, ordem de reação. O que é a ordem de reação? É esse coeficiente elevado aqui. Este reagente aqui, ele tem ordem de reação 1, e este outro reagente tem ordem, né, de reação 2. E aí tem a ordem global. O que é a ordem global? Para você produzir isso daqui, você soma esse 1, que está invisível aqui, elevado, com esse 2, e aí você tem que a ordem global desta reação é 3, que é 2 mais 1. Ele não perguntou, mas é só para a gente treinar. Então vamos lá, né? Vamos colocar aqui de novo, bonitinho. Então eu tenho um reagente com ordem 1, outro reagente com ordem 2. Velocidade é constante, esse vezes esse com as ordens de reação. Beleza? Qualquer dúvida, deixa um comentário que eu respondo assim que possível. Não esquece também de deixar um comentário para dar aquele engajamento, o YouTube entender que esse vídeo é importante e indicar para mais pessoas o meu canal, beleza? Que é pequeno ainda, ninguém assiste, mas a gente continua aí. Beleza? Então, como que essa velocidade vai ser influenciada pelas concentrações? Então, ela vai duplicar se aumentar 100% desse cara, ela vai ficar constante, independente das concentrações, ela vai duplicar se a gente aumentar 100% desse e 100% desse, vai quadruplicar se fazer 100% desse e 100% desse, vai quadruplicar se fizer 100% desse, né, que é o C6H5Cl. Então vamos lá, vamos começar com um reagente de ordem 1. Se ele não falou aqui, né, se você fizer duplicar só a concentração dele, mas vamos ver o efeito só de duplicar ele, e o efeito, então a gente vai ver só o efeito de duplicar esse reagente roxo, e o efeito só de duplicar esse reagente rosa. Vou chamar de roxo e rosa para ficar mais fácil.
Quando eu estou estudando o efeito de duplicar o reagente roxo, o que eu faço? Eu deixo a concentração do reagente rosa constante. Então, o que vai acontecer? Ao invés de eu ter esta equação aqui, eu vou ter essa. Por quê? A velocidade é igual a K vezes a concentração do reagente roxo, que eu vou variar, que ele está aqui, vezes a concentração do reagente rosa, que eu não vou variar. Então, esse daqui que está constante, vezes o K, vai me dar uma outra constante. Então, é como se fosse assim, 2 vezes 3 vai dar 6. Eu não mexi no 2, não mexi no 3, vai continuar 6 constante. Então, a velocidade é uma coisa constante. O que é essa constante? É o K e a concentração do reagente rosa, que eu não vou variar. E a concentração do reagente roxo, que agora eu vou variar. Se eu dobrar, multiplicar por 2 a concentração do reagente roxo, o que vai acontecer com a velocidade? Ele também vai dobrar. Então, por exemplo, velocidade é igual a 6 vezes a concentração do reagente roxo. Se a concentração do reagente roxo for 1, a velocidade é 6, por exemplo, uma constante, vezes 1. Então a velocidade é 6. 6 vezes 1 dá 6. Se eu dobrar a concentração do reagente roxo de 1 para 2, vai ficar o quê? Velocidade é igual a 6, porque é a mesma constante, vezes 2. 6 vezes 2 dá 12. Então, se eu dobro a concentração do reagente roxo, eu dobro a velocidade. O que é dobrar a concentração? É aumentar em 100%. Então, você tem um dinheiro guardado, ele aumentou em 100%, ele dobrou. Beleza? Então, este é o efeito de dobrar o reagente roxo. Dobrar o reagente roxo dobra a velocidade. E do reagente rosa, mesma coisa. Agora, o K e a concentração do reagente roxo estão constantes, elas não vão mudar, mas eu vou mudar a velocidade do reagente rosa. Só que o reagente rosa, ele tem ordem de reação 2. Então, o que acontece? Vamos pegar aqui uma mesma constante para facilitar, 6. Se eu tenho 6 vezes... Vamos pegar aqui uma concentração de... Não, vamos fazer uma constante fácil. Fazer uma constante fácil, 1. Então, a constante é 1, tá? Se a concentração for 2, 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 2 é 4, vezes 1 dá uma velocidade igual a 4. Se eu dobrar a concentração, então agora não é mais 2. Agora eu dobrei para 4. 4 ao quadrado. 4 vezes 4 dá 16. Então, olha só. Quando a concentração é 2, 2 vezes 2 dá 4, a velocidade dava 4. Quando eu dobrei a concentração, ela não saiu para uma velocidade dobrada, ela saiu para uma velocidade quadruplicada. Então, concentração de 2, 2 vezes 2 deu 4. Concentração duplicada de 4, 4 vezes 4 dá 16. Então, como o coeficiente é 2, né? Como a ordem de reação desse reagente é 2, ao dobrar a concentração dele, o efeito da velocidade é 4 vezes maior. Beleza? Tudo bem isso? Qualquer dúvida, deixa um comentário. Então, duplicará se aumentar em 100% a concentração do reagente rosa? Não. Ela vai quadruplicar se aumentar 100% a concentração do reagente rosa. Será constante independente da concentração dos reagentes? Não, ela não vai ser constante. Existe a situação que você muda a concentração de um reagente e a velocidade fica constante? Sim, quando a ordem desse reagente é 0. Quando aqui em cima tem um número 0, qualquer concentração que você colocar elevado a 0 vai dar 1. Então essa velocidade ela é constante, ela independe da concentração do reagente. Existem algumas reações de ordem 0 que, independente da concentração que tiver ali, ela vai se processar, vai ocorrer na mesma velocidade. Então não é constante, tá? Por quê? Porque a ordem é 1 e a ordem é 2, tá? E aí você vai ter que ver o efeito global disso. Então você teria que ter esse com ordem 0 e esse com ordem 0 para reação não mudar sua velocidade. Duplicará a aumentar 100% a concentração desse e desse. Aí você tem que ter os dois efeitos juntos. Se você dobra o efeito de um, a velocidade vai dobrar, e você dobra a velocidade do outro, a velocidade vai multiplicar por 4, se você dobra os dois, aí você tem que fazer o efeito multiplicado, 2 vezes 8. Então a velocidade vai ser multiplicada por 8 se você aumentar em 100% a concentração do reagente rosa e o reagente roxo. Então não é 100%. Só se fosse só o rosa, aí sim seria duplicar, tudo bem? Como a gente viu aqui. Quadruplicará se aumentar 100% de um e 100% do outro. Não. Se você aumentar 100% de um e 100% do outro,
você tem que multiplicar um pelo outro, vai dar uma velocidade 8 vezes maior. Quando que vai quadruplicar? Se você só multiplicar por 2 o reagente rosa, que é o que está falando na alternativa E. Então a gente viu 4 questões fáceis, tranquilas, essa última um pouquinho mais difícil. Então quadruplicará se você dobrar, aumentar em 100% a concentração do reagente rosa? Sim. Marcou a alternativa E, acabou e correu pro abraço. Questãozinha mais difícil aí da parte de química. Bem legal. Vou colocar aqui para você gráficos para você visualizar o que está acontecendo, tá? Então, por exemplo, um reagente A genérico virando um produto B. Só tem o A ali presente, tá? Quando o A tem ordem 0, a gente pode representar a lei de velocidade dessa forma aqui, ó. Então, velocidade é igual a constante vezes a concentração de A elevado a 0. Todo número elevado a 0 é 1. Então, eu posso representar assim também, velocidade igual a K, igual a uma constante. Aí, a velocidade, ó, não muda se você aumentar a concentração. Então, você dobra a concentração, multiplica por 100 a concentração, a velocidade continua constante. O reagente roxo, ele já tem esse perfil aqui, ó, que é linear. Ele é de primeira ordem. A gente fala que esse reagente roxo, ele é de primeira ordem, né? De ordem 1 também dá para falar. Então, se você dobra a concentração, você dobra a velocidade. Ele é diretamente proporcional e aí ele forma essa reta. E o reagente rosa, ele é um reagente de segunda ordem. Então, se você dobra a concentração, você saiu, por exemplo, de 2 e foi para 4, a velocidade não vai sair de 2 e vai para 4, ela aumenta de forma exponencial, né, de forma quadrática, né, na verdade. E aí, se você sair de concentração de 2 e ir para 4, a velocidade vai sair, por exemplo, de 4 e vai para 16, ela vai ser ao quadrado, né? Então, a gente tem ordem 0, primeira ordem, segunda ordem, ó. Estudamos bem aí para essa questão. E ainda discutimos de forma crítica toda essa questão dos agrotóxicos e esse histórico da Rachel Carson, né, no Silent Spring, e o que está acontecendo nos dias de hoje. Veja links que eu deixei aí na descrição no corte, beleza? Se você está vendo a prova inteira, vamos ver, continuar aí. Antes disso, sugestões de equação de velocidade para você. Esta questão da Santa Casa, para você, a partir dos experimentos, deduzir a lei de velocidade, né? Então tem isso. Da lei de velocidade, você vê o que acontece quando duplica, quadruplica os reagentes, ou a partir dos resultados experimentais, chegar na equação, chegar na lei de velocidade. Essa questão faz isso, da Santa Casa 2024. E essa questão da Universidade Regional do Cariri, além disso, né, dos gráficos, da ordem de reação, da ordem global, ainda traz a questão dos catalisadores influenciando nisso, se influencia ou não, para você ver. Veja essas duas sugestões, que é muito 10. Beleza, terminamos a prova. Gente, nem acredito que eu gravei depois de tantos meses aí, acho que eu fiquei uns 2 meses sem gravar. Eu tinha conteúdo aí, eu tenho mais aí vídeos, tem mais uns 10 vídeos aí de seguro, né, pra eu não ficar sem vídeo nenhum pra postar, porque eu posto vídeo todo dia, esse canal é assim, é vídeo quase todo dia. Quando eu não posto é um dia a cada 15 que eu não posto, mas é vídeo todo dia, tá? E agora eu vou voltar a gravar mais intensamente, porque se passaram as eleições eu vou estar um pouco mais livre. Quando eu tô gravando isso ainda tá rolando a eleição, eu tenho que ajudar nas coisas aí na reta final da eleição, né? Vai ter o 6 de outubro, vamos ver como é que foi os resultados aqui na cidade de Jundiaí, se deu certo pra gente eleger. Eu faço parte de uma co-candidatura, se deu certo a gente eleger um vereador do PSOL aqui na cidade. Tomara, porque dos 19 vereadores, os 19 são de direita, olha que legal, né? Como é bom o Brasil, né? Tá tudo bom, né? Capitalismo, 19 vereadores de direita, e as pessoas falam que a gente não tá dando certo por causa do comunismo, né? Do Lula, né? Que não é comunista, né? Só para deixar claro. Beleza, então muito obrigado de ter assistido esse vídeo até o final aí. Assista mais vídeos, veja mais resoluções, tem muita coisa aí no canal, mais de 700 vídeos, mais de 700 resoluções, experimentos, tudo. Muito obrigado de ter chegado aqui até o final, não esquece de curtir, deixar o comentário que é fundamental, né, para o YouTube entender que esse vídeo é importante, beleza? Muito obrigado, a gente se vê nos próximos e tchau!